Para o clássico contra o Cruzeiro, a expectativa é atingir a carga máxima. Pela primeira vez, a Arena MRV tendo ingressos sendo comercializados com 44.892 bilhetes. Pelo menos esse é o pensamento. Claro, 10% do Cruzeiro, o Atlético já falou isso, não se impõe de forma nenhuma do Cruzeiro ter a carga dele, que é de direito dele, né? Está no regulamento, inclusive, e o Atlético teve os 10% contra o Cruzeiro lá no Parque do Sabiá. O Cruzeiro fica com 4.500 ingressos aproximadamente, o restante para a torcida atleticana, que eu acredito, independentemente do placar em São Paulo, que vai esgotar todos os ingressos. É o primeiro clássico na Arena. Exatamente. Agora, se tiver um resultado bom contra o Palmeiras em São Paulo, mesmo que seja um empate, dependendo da circunstância do jogo. Os ingressos acabam mais rápido ainda. Não pode ser um empate igual aquele contra o Atlético do Paraná, né? Que está vencendo o jogo e o adversário empata. Agora, se o Atlético estiver perdendo o jogo, empatar contra o Palmeiras, alguma coisa assim, eu acredito que a carga se esgota na sexta-feira. Porque a expectativa para esse clássico é muito grande. Muitos já falam do clássico que vai acontecer na Arena, que será o primeiro clássico entre os dois na Arena, né? São 2 desafios para a Arena MRV neste clássico, Edu Panzi. O primeiro, receber a torcida do Cruzeiro, que não é uma torcida visitante normal, poderia dizer como se fosse a do Flamengo, que é um grande rival do Atlético, mas a rivalidade com o Cruzeiro, na minha opinião, não se compara. E também a carga máxima, receber 45 mil pessoas, praticamente, a capacidade total do seu estádio, tendo tudo funcionando, bares, o conforto, a chegada, a saída do torcedor. Então são 2 grandes desafios para o clássico, Edu. A cada jogo que passa, são menos reclamações referentes a bares, falta de comida, disso ou daquilo, ainda tem, mas cada jogo que passa, menos, né? Outra questão é o gramado, né? Que está sendo trocado. Eu estava aguardando esse, porque na hora que você terminasse, eu ia falar, tem mais um desafio, Edu Panzi. Que é o principal, né? Num jogo de futebol, gramado e bola. Tem outro desafio, que é o maior de todos eles. A segurança. É isso que eu ia falar. Porque pela primeira vez a torcida do Cruzeiro na Arena MRV. Peraí, mas aí essa segurança eu incluí no receber a torcida do Mas Cruzeiro. o problema não é dentro do estádio. Porque já recebeu outras torcidas, mas do Cruzeiro não, né? E o problema não é nem dentro do estádio, né? Eu acho que a principal preocupação é no chegada, entorno. Saída. Eu tive numa visita ao bairro Califórnia recentemente, com algumas lideranças de lá, que fizeram até algumas reclamações, querendo uma parceria. Eles querem parceria porque eles são vizinhos, né? E quer que a Arena MRV trate o povo do Califórnia como vizinho. E você tem que cuidar do seu vizinho. Então eu percebi ali as ruas ali, se a entrada do torcedor do Cruzeiro vai ser por dentro do bairro. Muita gente pergunta, quando é no Mineirão, um é pela Catalão, o outro é pelo Antônio Carlos. Quando é no Independência, a torcida do Cruzeiro entra por trás, pela Ismênia Tunes, né? Como é que vai ser lá? A torcida do Cruzeiro entra por dentro do bairro. Ela passa por dentro do bairro, vai ter um cordão para a torcida do Cruzeiro entrar, como tem para as outras, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A diferença é que no bairro Califórnia, quando você passa por dentro do bairro, é um bairro de moradores, né? A população está ali. Não é um Mineirão, por exemplo, que não tem vizinho. Você não passa numa rua com vizinhos. Não é no Independência, por exemplo, que você tem menos. Menos porque a Silviano Brandão é comercial. Mas passa por dentro do Califórnia, não vai passar pela Via Expressa. Pela Via Expressa fica a torcida do Atlético. Via Expressa é a anel rodoviária. Mas esse é que é o ponto. A falta de conhecimento do torcedor. Eu não sou torcedor, eu sou jornalista. A hora que o Álvaro falou Ismênia Tunes, eu visualizei na hora a Ismênia Tunes. A hora que falou Catalão e Antônio Carlos, eu visualizei na hora. Pitangui a mesma coisa. A hora que o Álvaro falou por dentro do Califórnia, eu não faço a menor ideia como é que passa por dentro do bairro Califórnia. Essa é um desconhecimento meu e de um monte de gente que frequenta a Arena MRV e que vai passar a frequentar, porque às vezes não vai para aquele lado, não frequentam tanto, o trabalho, a casa está mais pro lado de cá, então não é hábito frequentar a região. A partir de agora, de 2 meses para cá, passou a ser hábito do atleticano, não é hábito do torcedor do Cruzeiro, ou a maioria dos torcedores do Cruzeiro. Então, para mim, o torcedor do Cruzeiro entra por dentro do bairro, ok, eu vou ter que me informar, porque eu não sei o que é. Então fica essa dúvida, é tudo novidade. A minha preocupação é muito mais a chegada, o entorno, do que dentro do estádio. Dentro do estádio a gente já viu que é moderno, tá lá a segurança, tem as grades, a separação é muito bem feita. A entrada para dentro do estádio é perfeita. É tudo planejado e bem pensado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá atrás, onde entra a torcida adversária. É muito tranquilo, não tem confronto de torcida, não tem igual no Mineirão que você tem que ir pro Mineirinho para passar por cima de uma passarela. Não, você já cai dentro do estádio na parte que é do visitante. E vai ser, sem dúvida alguma, o maior público visitante que a Arena MRV já pegou, não tem a menor dúvida, que cerca de 4.000 cruzeirenses, 4.500 cruzeirenses, eu imagino
que a torcida do Cruzeiro tem ido em todos os jogos como mandante, com essa campanha como mandante horrorosa do Cruzeiro, mas a torcida está indo num primeiro clássico da Arena MRV, com a importância que o Cruzeiro precisa na tabela e o fato de ser um clássico, não tenho dúvida que o Cruzeiro também vai vender todos os seus ingressos. Então, que seja tudo muito bem trabalhado para que a gente tenha uma ótima experiência do primeiro clássico na Arena MRV. Apenas 1.000 ingressos foram colocados à disposição do torcedor do Botafogo quando teve a maior presença de torcida visitante. Os botafoguenses reclamaram demais, você vai se lembrar, o Atlético abriu a carga para mais 1.300. Então, botafoguenses não tinham 2.000 torcedores ali, porque não vendeu a segunda carga toda. Então, 2.000 torcedores aproximadamente. A expectativa é que no clássico contra o Cruzeiro, esse número seja o dobro. Os 4.000 ingressos colocados à disposição dos torcedores do Cruzeiro sejam todos eles comercializados. Pelo clássico e porque o torcedor também quer conhecer a arena. Não tem dúvida. O cara que vai, ele quer conhecer a arena. Você já imaginou para o torcedor do Galo ir na arena ver a primeira vitória num clássico? Para o torcedor do Cruzeiro, imagina, vai lá no primeiro clássico e o Cruzeiro ganha do Atlético. Então ele vai querer estar lá. Vai querer estar lá. E aí a Itatiaia, como sempre, estará lado a lado, como diz o nosso Thiago Reis.